Quando comecei a trabalhar como gerente de vendas, pensei que minhas viagens a negócios seriam o tipo de coisa que com o tempo se tornariam rotineiras, sem grandes surpresas. De certa forma, eu estava certo. Depois de um tempo na estrada, todas as cidades começam a parecer iguais. Todos os hotéis têm o mesmo cheiro de carpete velho e corredores vazios. Mas havia algo diferente naquela viagem. Algo que, por mais que eu tente esquecer, ainda me atormenta até hoje. Era uma segunda-feira qualquer, e eu estava indo para uma cidade pequena no interior, em mais uma dessas viagens de trabalho. A empresa para a qual eu trabalho tinha alguns clientes por lá, e eu precisava fechar um contrato importante. Não esperava nada fora do comum. Tudo o que eu queria era uma estadia tranquila em um hotel razoável, uma cama confortável e uma noite de sono decente antes de encarar as reuniões do dia seguinte. Cheguei à cidade no final da tarde. Era um lugar como tantos outros em que já havia estado. Pacato, com ruas largas e desertas. Casas antigas de fachadas desgastadas pelo tempo. E uma sensação constante de que o tempo ali passava de forma diferente. Mais lenta, dirigi até o único hotel que parecia decente. O Grand Hotel Imperial. O nome me soou exagerado para um lugar que, claramente, já havia visto dias melhores. O prédio era grande, de uma arquitetura que sugeria que, em algum momento do passado, ele havia sido uma joia da cidade. Agora, estava desgastado. As janelas eram cobertas por uma fina camada de poeira, e a pintura das paredes externas estava desbotada, revelando rachaduras que pareciam serpentear por todo o edifício. Assim que entrei no hotel, fui recebido por um silêncio incômodo. O saguão era amplo, mas vazio. Não havia mais ninguém além da recepcionista. Uma mulher de meia-idade com óculos de aro grosso, que parecia tão antiquada quanto o hotel. Ela mal levantou o olhar quando entrei, continuando a folhear um velho livro de registros. Fui até o balcão e, com o tom de voz mais educado que consegui, pedi um quarto. Ela me deu a chave do quarto 302 sem muita cerimônia e me disse para subir as escadas, pois o elevador estava temporariamente fora de serviço. Peguei minha mala e comecei a subir os degraus que rangiam a cada passo. O corredor do terceiro andar era escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas de luz amarelada que pendiam do teto. As paredes eram de um verde desbotado, cobertas por quadros que retratavam paisagens sombrias e nebulosas, que mais pareciam ter sido escolhidos para reforçar a atmosfera opressora do lugar. Cheguei à porta do quarto 302. Destranquei a fechadura enferrujada e entrei. O quarto era simples, para não dizer deprimente. Uma cama de casal com lençóis brancos que pareciam mais cinzentos sob a luz fraca do abajur. Havia um armário antigo, uma mesa de trabalho de madeira que rangia só de olhar. E um telefone ao lado da cama. O tipo de telefone que já não se vê mais em lugar nenhum. Um daqueles modelos antigos, com disco para discar. Era uma relíquia de tempos passados, assim como o resto do hotel. Suspirei, pensando que pelo menos a cama parecia minimamente confortável, e que eu só passaria uma noite ali. Amanhã, eu já estaria de volta à estrada. Depois de um banho quente e uma breve olhada nos e-mails de trabalho, deitei-me. Estava exausto. E o silêncio do hotel, que inicialmente me parecia incômodo, agora era quase reconfortante. Fechei os olhos, deixando o sono me envolver. Mas logo que estava à beira do sono profundo, fui abruptamente despertado por um som agudo e estridente. O telefone ao lado da cama estava tocando. Levantei, confuso e desorientado, tentando entender o que estava acontecendo. Quem poderia estar me ligando àquela hora da noite? Eu não havia dado o número do hotel a ninguém. Com um misto de irritação e curiosidade, atendi o telefone. Alô? Minha voz saiu rouca, entre o sono e a irritação. Não houve resposta. Apenas um silêncio estranho do outro lado da linha. Silêncio.
Não. Algo mais. Depois de alguns segundos de quietude, comecei a ouvir uma respiração. Uma respiração pesada e lenta, como se alguém estivesse muito perto do telefone, respirando diretamente no microfone. Fiquei congelado por um momento, esperando que a pessoa dissesse algo, mas nada além da respiração continuava. Um calafrio percorreu minha espinha. "Quem é?" perguntei, tentando soar firme, mas o som da minha própria voz só revelou o quão desconfortável eu estava. A respiração continuava, lenta e ritmada. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, desliguei o telefone, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Voltei a deitar, mas o sono já havia se dissipado completamente. Fiquei olhando para o teto por um longo tempo, ouvindo o silêncio ao meu redor. Tentei racionalizar a situação. Provavelmente era algum engano. Talvez alguém tenha discado o número errado, ou talvez fosse apenas um trote. Essas coisas acontecem. A noite foi longa, e eu só consegui adormecer novamente nas primeiras horas da manhã. Quando acordei, o sol já estava alto, e a luz que entrava pelas janelas do quarto trazia uma sensação de normalidade. Coloquei a experiência da noite passada de lado e segui com meus compromissos de trabalho. As reuniões do dia foram cansativas. Como esperado, clientes indecisos, negociações arrastadas e a sensação constante de que o dia não renderia tanto quanto deveria. Ainda assim, no final da tarde, consegui fechar um contrato importante, o que me deu a sensação de dever cumprido. Tudo o que eu queria agora era uma boa noite de sono, antes de pegar a estrada no dia seguinte. Voltei ao hotel no início da noite. A atmosfera ainda era a mesma, pesada e opressora. A recepcionista estava no mesmo lugar, olhando distraidamente para a televisão que chiava ao fundo, exibindo algum programa antigo em preto e branco. Subi as escadas para o terceiro andar, onde os quadros sombrios e o corredor mal iluminado me deram a mesma sensação desconfortável da noite anterior. Entrei no quarto e fui direto tomar um banho quente, esperando que isso aliviasse a tensão acumulada do dia. Quando saí do banheiro, ouvi algo que fez meu coração disparar. O telefone, mais uma vez, estava tocando. Me aproximei com hesitação. E por um momento, considerei simplesmente ignorá-lo. Mas algo dentro de mim me obrigou a atender. Talvez fosse apenas o cansaço ou a curiosidade mórbida. "Alô?" Minha voz saiu mais firme desta vez. A resposta foi a mesma da noite anterior. Silêncio. Depois, a respiração. Aquela respiração pesada e opressora, como se alguém estivesse apenas esperando do outro lado da linha, sem intenção de falar. Só de ouvir aquilo, senti um nó se formar no meu estômago. O que mais me assustava era a sensação de familiaridade que essa respiração começava a me causar. Como se, de alguma forma, eu já conhecesse aquela pessoa ou aquela coisa. Dessa vez, não desliguei imediatamente. Esperei, com o telefone colado ao ouvido, ouvindo a respiração. Havia algo de estranho no ritmo dela, como se estivesse tentando transmitir algo. Então, no meio daquela respiração pesada, um som surgiu. Fraco no início, quase como um murmúrio, mas conforme me concentrei mais, consegui distinguir um sussurro. Algo que parecia uma voz, mas tão fraca que não consegui entender o que estava sendo dito. "Quem é você?" perguntei novamente. Mas minha pergunta foi recebida apenas pelo silêncio. E logo depois, pelo som do telefone sendo desligado do outro lado. Fiquei parado por um momento, ainda segurando o telefone no ouvido, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Algo estava muito errado. Fiquei ali por mais alguns minutos, ainda com o telefone na mão, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Afinal, podia ser apenas uma brincadeira. Alguém tentando me assustar, ou um problema no sistema telefônico do hotel. Mas no fundo, algo me dizia
que não era só isso. Aquele lugar tinha algo estranho. Algo que eu ainda não conseguia compreender, mas que começava a me consumir lentamente. Depois do silêncio tomar conta novamente do quarto, reparei um leve brilho no meu notebook. Era um e-mail do meu chefe, me parabenizando pelo negócio fechado. Porém, também era um pedido para ficar mais um dia. Eu deveria fazer uma apresentação do nosso sistema para um sócio que não pôde comparecer na reunião. Bem, aquilo foi um tiro no meu peito. Eu queria sair daquela cidade, daquele hotel, daquele quarto o mais rápido possível. Mas fazer o quê? É o meu trabalho. Na manhã seguinte, decidi falar com a recepcionista. Depois do que havia acontecido, achei melhor tentar descobrir se havia algum tipo de problema com o quarto ou com o telefone. Quando desci as escadas, a mulher estava lá, no mesmo lugar de sempre, como se não tivesse se mexido desde a última vez que a vi. Bom dia, comecei, tentando manter um tom casual. O telefone do meu quarto tocou algumas vezes à noite, umas chamadas estranhas. Você saberia dizer se houve algum problema? A recepcionista ergueu os olhos do livro de registros, me encarando por alguns segundos. Sua expressão não mudou, mas houve algo no seu olhar que me deixou desconfortável. Ela hesitou antes de responder, como se estivesse pensando em cada palavra. De que quarto você disse que está? Perguntou ela. Sua voz monótona, sem qualquer traço de surpresa. 302. Ela baixou os olhos novamente, como se estivesse conferindo alguma coisa no livro. Mas eu percebi que seus dedos tremiam levemente, enquanto virava as páginas completamente amareladas. A sensação de que algo estava errado só aumentava. Nenhuma chamada foi registrada para o seu quarto. Na verdade, o telefone da maioria dos quartos deste andar não está conectado. São quartos mais antigos. Quase ninguém os usa. Minha cabeça girava. Como aquilo era possível? Eu sabia que tinha atendido o telefone, que ouvia a respiração, o som, o toque. Tudo era real. O que a recepcionista dizia não fazia sentido. Mas o telefone tocou mais de uma vez e alguém estava do outro lado da linha. Insisti, tentando não soar paranoico, mas sentindo que o pânico começava a tomar conta de mim. A mulher me encarou por um momento, então desviou o olhar, como se não quisesse se prolongar na conversa. Talvez tenha sido algum problema técnico, respondeu ela, sem convicção. Este hotel é antigo. Às vezes os sistemas falham. Eu sabia que ela estava tentando encerrar o assunto. Havia algo que ela não estava me contando. Algo que ela preferia manter em segredo. Desisti de pressioná-la, mas a desconfiança já havia se instalado. Aquele hotel não era apenas velho. Ele guardava algo mais. Algo que eu começava a sentir nas paredes, nos corredores, no próprio ar abafado que parecia cada vez mais pesado ao meu redor. Fui cumprir com as minhas obrigações, mas ainda assim, com aquele mistério martelando a minha cabeça. Confesso que fiz a apresentação de uma maneira mais rápida possível. Bom, o importante é que o cliente ficou satisfeito, não é mesmo? Mesmo assim, a ideia de ir embora ficou para o dia seguinte. Já era tarde quando voltei ao hotel e pegar estrada à noite não era meu forte. Voltei para o meu quarto com a mente inquieta. Precisava descobrir mais sobre aquele lugar. Mas sabia que não seria fácil. A recepcionista não me diria nada, e eu não conhecia mais ninguém na cidade para perguntar. Resolvi dar uma volta pelos corredores, explorar mais o hotel. Talvez encontrasse alguma pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. O terceiro andar, onde meu quarto ficava, parecia ainda mais escuro do que na noite anterior. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo leve rangido do piso de madeira sob meus pés. Caminhei pelo corredor, observando os números nas portas, uma após a outra. Foi então que notei algo curioso. O quarto 304. Eu havia passado por ele na noite anterior, mas não tinha prestado atenção.
Agora, no entanto, algo naquele número me chamou a atenção. Havia uma estranha marca na porta, como se alguém tivesse arranhado a madeira de maneira violenta. O número 304 estava levemente inclinado, como se tivesse sido colocado de volta às pressas, ou talvez deslocado por alguma razão. E, mais estranho ainda, não havia sinal de que o quarto estivesse ocupado. Parei diante da porta por um momento, a sensação de desconforto aumentando. O quarto 304 parecia deserto, mas havia algo nele que me atraía, como se estivesse tentando me chamar para dentro. Toquei a maçaneta, sentindo o metal frio sob meus dedos. Mas hesitei antes de girá-la. Meu coração batia forte no peito, e a respiração parecia difícil. Algo dentro de mim gritava para que eu não abrisse aquela porta. E então, o telefone tocou novamente. O som ecoou pelo corredor vazio, reverberando nas paredes de maneira perturbadora. Era o telefone do meu quarto. Eu sabia disso. Não podia ser de outro lugar, já que, segundo a recepcionista, poucos dos quartos antigos tinham telefones funcionais. O toque era inconfundível, o mesmo som agudo e antigo que me despertou na noite anterior. Corri de volta para o quarto, meu coração disparado. O telefone tocava insistentemente, cada vez mais alto na minha mente, até que eu não aguentava mais aquele som. Quando entrei no quarto, fui direto até o aparelho e atendi com um movimento brusco. "Alô?" gritei, a voz mais alta do que pretendia, movida pelo nervosismo. Do outro lado, apenas a respiração. Aquela mesma respiração pesada e opressora, como se alguém estivesse a poucos centímetros do telefone, mas sem coragem de falar. Senti um arrepio percorrer meu corpo, e o suor começou a escorrer pela minha testa. "Quem é você?" perguntei, agora quase implorando por uma resposta. Dessa vez, houve uma mudança. A respiração continuava, mas ao fundo, comecei a ouvir o que pareciam ser sussurros. Fracos no início, quase imperceptíveis, mas eles estavam lá, como vozes distantes tentando atravessar uma barreira. Concentrei-me o máximo que pude, tentando distinguir as palavras, mas o som era muito fraco, indistinto. Então, de repente, um sussurro se destacou. Uma única palavra, clara e inconfundível: "Venha." Desliguei o telefone na mesma hora, minhas mãos tremendo. Fiquei ali parado, encarando o aparelho como se ele fosse uma coisa viva, algo maligno. O que estava acontecendo naquele lugar? Por que eu? E por que o quarto 304 parecia estar no centro de tudo? Decidi que não podia mais ignorar. A cada segundo que passava, a presença do quarto 304 parecia crescer dentro de mim, como uma sombra que se estendia, ocupando cada pensamento, cada batida do meu coração. Ficar parado no quarto 302 só aumentava a pressão, como se o próprio hotel estivesse vivo, me sufocando lentamente com o peso do mistério que eu insistia em evitar. Levantei-me da cama com o suor escorrendo pelas minhas costas, e fui direto para a porta. Ao sair do quarto, o corredor parecia mais longo do que antes, mais escuro. As luzes vacilavam levemente, e o som dos meus passos fazia um barulho de uma forma que me fez questionar se realmente estava sozinho. Toquei a maçaneta novamente, dessa vez com mais firmeza. O metal ainda estava gelado, mas agora parecia vibrar levemente, como se houvesse uma energia por trás daquela porta, uma força que pulsava, aguardando. Sem pensar duas vezes, girei a maçaneta. A porta se abriu com um leve rangido, revelando o que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um quarto de hotel. Porém, o ar lá dentro era diferente. Ao colocar o pé para dentro, uma sensação de opressão tomou conta de mim. O ar parecia mais denso, quase palpável, como se estivesse impregnado de algo antigo e maligno. As paredes, cobertas por um papel de parede desbotado, pareciam fechar-se ao meu redor,
e o cheiro de mofo era forte, misturado com algo metálico, que eu não conseguia identificar de imediato. O quarto era pequeno, com uma cama de casal no centro, os lençóis desarrumados, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Uma poltrona velha estava jogada em um canto, com o estofado rasgado, expondo a espuma amarelada por baixo. E então, algo chamou minha atenção. Um telefone antigo, em cima de uma mesa ao lado da cama, idêntico ao telefone no meu quarto. Me aproximei lentamente do aparelho, sentindo o coração disparar mais uma vez. A cada passo, a respiração parecia mais difícil, como se o próprio quarto estivesse resistindo à minha presença, tentando me expulsar. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para tocá-lo, percebi que havia algo errado. O telefone estava fora do gancho, o fone pendurado pelo fio, balançando levemente, como se alguém o tivesse usado recentemente. Mas aquilo não era possível. Ninguém deveria estar ali. O quarto 304 estava desocupado. Me abaixei e peguei o fone com mãos trêmulas, aproximando-o lentamente do meu ouvido, com medo do que poderia ouvir. O silêncio era absoluto por alguns segundos. Até que a respiração começou novamente. A mesma respiração pesada que eu tinha ouvido nas ligações anteriores. Meu estômago se revirou, e uma onda de pânico me atingiu. Mas algo me impedia de largar o telefone. Fiquei ali, ouvindo aquela respiração, cada vez mais próxima, cada vez mais real. Então, a porta do quarto se fechou com um estrondo. Soltei o fone no mesmo instante, o som do telefone batendo contra a mesa ecoando no quarto abafado. Meu corpo congelou, o coração martelando tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas. Olhei ao redor, tentando encontrar uma saída, mas a porta agora parecia milhas de distância. Um frio gélido tomou conta do ambiente, e por um momento achei que estava perdendo a sanidade. Foi quando percebi que eu não estava mais sozinho. No canto mais escuro do quarto, próximo à poltrona rasgada, uma figura começou a se materializar. Era apenas uma sombra no início, mas logo se tornou mais nítida. Uma presença esquelética, envolta em um manto de escuridão, os contornos deformados por uma aura turva. Meus olhos fixaram-se nela, mas minha mente não conseguia aceitar o que via. A figura não se mexia, apenas me observava, sem rosto, sem forma definida, mas com uma presença esmagadora que fazia o ar parecer mais denso. E então, o sussurro mais aterrorizante de todos ecoou na minha mente, como se estivesse sendo falado diretamente dentro do meu cérebro. De repente, a figura começou a se aproximar. Seus movimentos lentos, mas decididos, como se tivesse todo o tempo do mundo para me alcançar. Cada passo dela fazia o chão ranger, um som de ossos quebrando no silêncio opressivo. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu podia fazer era esperar. Enquanto a escuridão ao meu redor se fechava cada vez mais, sufocante, inescapável. Quando a figura estava a poucos centímetros de mim, ela parou. O ar ficou imóvel, e por um breve segundo, houve um silêncio absoluto. Então, com um movimento rápido e inesperado, a figura se dissolveu em sombras, desaparecendo na escuridão do quarto. O ar frio se dissipou instantaneamente, e o ambiente voltou a ser apenas um quarto de hotel velho e desbotado. Eu caí no chão, os músculos finalmente respondendo, mas ainda trêmulos. Me arrastei até a porta, minhas mãos suadas mal conseguindo girar a maçaneta. E quando finalmente consegui abri-la, corri para fora como se minha vida dependesse disso. Desci as escadas sem olhar para trás, meu coração disparado, o som da minha respiração ecoando pelo corredor vazio. Atravessei o saguão, sem sequer pensar em parar para falar com a recepcionista. Tudo o que eu queria era sair daquele lugar.
deixar para trás o que quer que fosse aquilo. Com apenas a chave do carro e a roupa do corpo, fui embora. Nunca mais voltei ao hotel. E até hoje, não sei se o que vivi naquela noite foi real ou apenas uma alucinação induzida pelo medo e pelo cansaço. Mas algo me diz que o quarto 304 guarda segredos que ninguém deveria tentar descobrir. E talvez, só talvez, eu não tenha sido o único a ouvir aquelas chamadas.